Muito bem, hoje convidei o GP, que é mestre em finanças e também está atualmente no doutoramento em finanças, é consultor de estratégias, gestor de risco e especialista no mercado de derivados. E convidei-o para partilhar como podemos colocar algum do seu conhecimento em prática, especialmente no mercado de derivados. Caso não saibas o que são Stock Options, irei deixar aqui um link do vídeo a explicar o passo a passo para iniciantes. E só para deixar claro que também podemos utilizar o mercado de derivados para encontrar oportunidades em ações na Bolsa de Valores. Por isso, este vídeo é interessante para vários perfis de investidor, mas não percamos mais tempo e vamos a isto. O que é uma Stock Option, para o pessoal que ainda não sabe, e o que é que são os GRICs? E se eu quiser abrir uma posição, por exemplo agora, que ferramentas e métricas utilizarias? O que é uma Stock Option? Uma Stock Option dá-te o direito, ok? Ou a venda, depende do que estamos a falar. Por exemplo, se fizermos de uma Call Option dá-te o direito de comprar, no futuro, a um preço pré-determinado, uma determinada ação. Por outro lado, uma Put Option dá-te o direito de vender a um preço pré-determinado, no futuro, uma determinada ação. Atenção, achava que ia ser um direito e não uma obrigação. Portanto, tu tens sempre o direito e não a obrigação. Isto se tu compras o put ou compras o call. Agora, é preciso perceber que para cada call ou put que são comprados, há alguém que vende o call ou vende o put. Portanto, para quem tem um direito, há sempre alguém que tem uma obrigação. A questão agora é como é que nós avaliamos essa opção. Como é que nós damos um preço a esta opção. Okay? A maior parte das pessoas toca no conceito de opções e nem dá por ela quando assina um CPCV. Um CPCV não passa de um direito de compra de uma casa no futuro a um preço pré-determinado. Portanto, na realidade, todas as pessoas que já assinaram um CPCV já compraram uma opção. Agora, nos mercados, para nós avaliarmos o preço de uma opção, usa-se uma coisa, ou usa-se muito uma fórmula, e é estudada na universidade, o Black-Scholes. O Black-Scholes permite-nos derivar da fórmula alguns GRICs. Quando vocês compram uma opção e a opção tem um determinado tempo, este tempo tem valor. Vocês podem imaginar, quanto mais tempo o meu direito estiver, maior o valor do meu direito. Pronto. Identificámos aqui o tempo. Teta. Certo? Portanto, o que o Teta nos diz é, para cada dia que passa da minha opção, quanto é que a minha opção desvaloriza em dólares? Porreiro. Já sabemos isto. Ou seja, se eu tenho a opção de comprar algo durante um mês, cada dia que passa, esta minha opção perde valor. Normal. Nós, para isso, damos o nome deste GRIC. Teta. Sabemos também que a cada unidade que mexe o ativo subjacente, certo? Pode-se aproximar ou afastar daquilo que é o meu direito. Certo? E, consequentemente, afetar o preço da minha opção. A isto nós chamamos delta. Okay? Sabemos também que, se a ação quase não mexer, provavelmente, se nós tivermos um direito de compra 10% acima do preço atual, e se é uma ação que raramente mexe, o contrato vai ser barato. Porquê? Porque raramente mexe. Por outro lado, se falarmos de uma GameStop, que mexe imenso, podem imaginar que derivados sobre a GameStop são muito caros. Porquê? Porque mexem muito. Então, esperem aí. A verdade é que a volatilidade da ação afeta o preço da option, certo? A volatilidade é exatamente isso. É denominada neste Black-Scholes o VEGA. Volatilidade, o que vos diz é, para cada unidade de variação na volatilidade, quanto é que varia o preço da option. Quanto mais volátil for, mais caro é o preço da option. O que o VEGA nos ajuda a perceber é exatamente isso. É para uma variação na volatilidade esperada, lembrem-se que nós estamos a comprar uma opção para o futuro, e não é com base no passado, e essa é a grande diferença nas opções, é que nós falamos de volatilidade esperada pelo mercado e não volatilidade passada. Ok? Portanto, VEGA, ok, já falámos de 3, Teta, Delta, VEGA. Estas são as mais importantes. Existem mais GRICs para além destes, isto são os GRICs de primeira ordem. Existem também outros GRICs de primeira ordem e de segunda ordem. Mas para vocês não adormecerem já desse lado, no final do vídeo vamos partilhar alguns sítios onde vocês podem aprender mais sobre os GRICs. O que é o mercado de derivados e para que serve? E também se existem investidores populares que utilizam os mesmos. Não, sem dúvida que há vários investidores muito conhecidos que usam derivados. Alguns dos nomes podem ser o Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Ken Griffin, o nosso grande amigo Burry. Portanto, se nós formos olhar para os 10Ks de grande parte destes fundos de investimento, sabemos que vários destes investidores usam derivados. Aliás, o próprio Warren Buffett, se vocês quiserem verificar os relatórios trimestrais da empresa, tende a usar derivados como uma forma de gerar yield para a Berkshire. Porque na realidade um derivado não passa de um seguro, ok? E um seguro serve, para responder à pergunta do Gustavo, para transferir risco, certo? Portanto, o risco em si não desaparece, ele é puramente transferido. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, de que se calhar os bancos regionais americanos podiam ter feito uma melhor gestão daquilo que foi o balanço de treasuries do Fed e que podiam ter gerido certo risco, esse risco não desaparecia. Esse risco simplesmente passava para outros agentes de mercado. Portanto, o mercado de derivados serve exatamente por isso. Derivados são produtos financeiros que derivam o payoff de outro ativo e, consequentemente, são muito usados para gestão de risco. Ok? Mas lá está. É pura e simplesmente uma forma de distribuir risco
por outros agentes económicos na economia, para garantir que todo o risco não está centralizado apenas numa contraparte e que para situações como aquilo que vimos na crise de 2008 não se voltem a repetir. A questão é que a dimensão do mercado de derivados nos últimos anos cresceu de tal maneira que neste momento começa-se a questionar de que forma é que podem começar a ter impactos muito reais naquilo que é a forma como o mercado se comporta. Para alguns de vocês já devem ter ouvido falar naquilo que é os Zero DTE, que são os Zero Days to Expiration Options, que começaram a ter volumes completamente absurdos, na ordem de 1,6 trilhões de notional value diário. Portanto, começa a haver dúvidas reais sobre a forma como estes derivados afetam o comportamento das ações. Quem quiser ir um bocadinho mais a fundo neste rabbit hole, aconselho-vos a estudar um bocadinho sobre a Citadel e nomes como Ken Griffin. Mas é isso. Maioritariamente, o mercado de derivados surgiu para facilitar a transferência de risco. Vamos imaginar que eu quero comprar uma Microsoft ou uma AMD. Como posso utilizar o mercado de derivados para poder ajudar na minha escolha? Ok, bem. Antes de mais, assumindo então que tu fizeste a tua análise fundamental, que percebes as dinâmicas da empresa, olhaste e chegaste à conclusão de que estás interessado tanto na AMD como na Microsoft. Mas, quando tu consideras estas duas ações para adicionar ao teu portfólio, considerando que são duas ações que têm muita atividade de opções, aliás, estão constantemente no top 10 da Option Clearing Corporation do ponto de vista do volume, acabam por ser ações que têm muita informação que pode ser derivada destes derivados, certo? Portanto, neste caso do mercado de opções. Algumas das coisas que nós podemos ver do mercado de opções é, por exemplo, o dividendo implícito, por exemplo. Podemos ver também a volatilidade implícita. Ou podemos, por exemplo, olhar através do ZecFinds, que temos aqui aberto, para o número de contratos pouco usuais que são transacionados nestes nomes, para tentar perceber se alguém pode ou não ter algum tipo de ideia daquilo que pode avizinhar-se ou daquilo que se pode seguir em alguns destes nomes. Agora, como é óbvio, são nomes que têm muito ruído, portanto é muito difícil às vezes tentar ler esta atividade pouco usual em nomes deste género. Agora, a verdade é que de uma forma mais simples, podemos olhar para a volatilidade implícita como uma métrica relevante para quando adicionamos estes nomes ao nosso portfólio, temos noção do risco que estamos a adicionar ao portfólio também do ponto de vista da volatilidade esperada, não só naquela que é passada. Como nós sabemos, o passado nem sempre reflete bem aquilo que se avizinha, nomeadamente se olharmos, por exemplo, para a GameStop em abril e a diferença de volatilidade implícita no início de abril, neste caso, desculpem, no início de maio e no final de maio. Mas tu achas que empresas mais pequenas, mais medium, small stocks conseguem ser mais fáceis de dar predicts ou de os contratos serem mais úteis? Pronto, por outro lado, quanto mais pequenas forem as empresas, ou onde nem sempre só mais pequenas, há empresas maiores com menos atividade, mas como é óbvio, no nome onde existe menos atividade normalmente em opções, quando existe alguma coisa, essa alguma coisa acaba por sobressair mais, ok? E portanto acaba por se tornar mais relevante e nós acabamos por conseguir vê-la melhor e analisá-la melhor quanto menos atividade existirem alguns nomes. Agora vamos imaginar que eu quero comprar uma, sei lá, Johnson & Johnson ou Microsoft. Como posso utilizar o mercado de derivados para me ajudar na minha escolha? Pronto, a pergunta é um bocadinho ampla, mas há algumas formas como tu podes tentar usar isto. Uma delas é olhar, por exemplo, para o IV, para teres uma noção daquilo que são as expectativas de volatilidade futura. Pronto. O Implied Volatility, ou o IV, pode ser visto numa plataforma de investimentos, ou no Market Chameleon, ou, por exemplo, no ZecFinds, ou no Bar Chart. O que o ZecFinds vos mostra é o IV de um determinado contrato. Ou seja, se vierem a Unusual Options e carregarem, por exemplo, e escrever aqui Qualcomm, vocês conseguem ver a volatilidade esperada deste contrato aqui. Ok? 27,4%. Qualcomm até 14 de junho de 2024. É preciso relembrar que a volatilidade implícita é anualizada. Ou seja, estes 27,4% são a expectativa anualizada de volatilidade. Agora, essa expectativa de volatilidade pode dar uma noção daquilo que tu estás a adicionar ao teu portfólio do ponto de vista da volatilidade e do risco quando adicionas um nome destes. Como podem imaginar, de acordo com a pergunta anterior, a GameStop tem uma volatilidade anualizada muito superior à Qualcomm e podemos ver aqui no ZEC, se escrevemos GameStop, GME, e se carregarmos aqui na GameStop, a diferença de volatilidade. Vejam, 291,7%. Portanto, 10 vezes mais que a Qualcomm. Portanto, na realidade, quando tu adicionas uma GameStop ao teu portfólio, tu estás à espera que a volatilidade esperada deste nome seja pelo menos mais de 10 vezes aquilo que é a Qualcomm. Mas agora imagina que eu não estou interessado em derivados e quero comprar uma ação. Como é que podemos utilizar, por exemplo, essa plataforma para nos ajudar na nossa escolha? Esta plataforma pode-te ajudar a identificar aquilo que é atividade pouco usual no mercado de opções, ok? E o que é que isso significa? Muitas vezes, e o objetivo da plataforma é tentar inferir
quem tem informação assimétrica. Ou seja, se alguém sabe algo que não devia, ou existem players mais informados no mercado, estes players podem tentar antecipar-se no mercado de derivados por causa das suas expectativas. Como falámos anteriormente, as expectativas mostram-se no mercado de derivados. O pricing de um derivado tem como base expectativas. Se eu sei algo que o resto do mercado não sabe, eu estou muito melhor a ganhar dinheiro a usar essas expectativas no mercado de derivados do que a trabalhar com o ativo subjacente. E, portanto, a premissa desta plataforma é tentar encontrar atividade estranha para perceber se pode ou não vir a acontecer certas coisas num determinado nome. Pronto. Nesta plataforma nós temos várias ferramentas, tanto lista de atividade pouco usual, como temos aqui um dashboard. O dashboard é totalmente gratuito. Portanto, basta chegarem aqui, escreverem o nome da empresa que querem ver e conseguem, e aparece-vos a distribuição de contratos ao longo do tempo. Se puderes partilhar, quais são as fontes que mais utilizas para analisar tanto uma empresa como toda a envolvente macroeconómica? Podemos, por exemplo, navegar por alguns dos sites que utilizas enquanto explicas. Bem, do ponto de vista macroeconómico, só para tirarmos isso da frente, eu uso muito o Twitter, porque eu acho que o Twitter é uma boa fonte de informação macro e de debate. Portanto, existem várias opiniões diferentes a debater aquilo que pode ser o futuro do ponto de vista macro. Para quem faz top-down analysis, que é exatamente começar pelo macro e começar a descer, eu diria começar então por ter ideias macro e depois começar a procurar ideias específicas dentro de um determinado setor. Portanto, a minha primeira sugestão é exatamente criar uma conta no Twitter e seguir pessoas de referência em determinado setor. A seguir, do ponto de vista da análise específica das empresas, tanto do ponto de vista fundamental e quantitativo, vocês podem olhar, por exemplo, para um Seeking Alpha, para o vosso broker, que muitas vezes têm funcionalidades fundamentais. Podem também olhar, por exemplo, para o Guru Focus. Também é uma ferramenta muito visual e simples de usar para tentar perceber métricas fundamentais que são relevantes. No Twitter tens algumas referências que queiras aconselhar a seguir ou a ver? No Twitter as referências que eu tenho é sigam-me a mim e depois sigam quem eu sigo. Se calhar é mais fácil assim. Eu podia dar algumas referências, mas lá está, tenho referências na área de opções, referências na área de urânio, referências na área de metais, referências na área de macro, portanto, pronto. Do que toca à atividade pouco usual ou outro tipo de estratégias, como long shorts, eu criei 2 sites exatamente na necessidade daquilo que eu tinha e, portanto, o ZachFinds ou o Trading Long Short são 2 plataformas que eu acho que podem dar uma vista de olhos, ou o Trading Long Short, mas lá está, eu diria que do ponto de vista dos recursos, felizmente hoje há muitos recursos online, quem quiser automatizar e usar APIs com providers de informação também já é possível, mas diria que entre Guru Focus, Seeking Alphas e Market Chameleons, acho que as pessoas estão relativamente bem servidas. Bem, para os mais avançados, podem, por exemplo, olhar para uma Live Vol da CBOE, é significativamente mais cara, mas para as pessoas mais avançadas e que estão interessadas em aprender sobre opções, podem sempre dar uma vista de olhos na CBOE Live Vol Pro. Que outras estratégias conheces para usufruir de oportunidades neste mercado? Bem, a nível de estratégias, eu diria que o mercado de opções está cheio de estratégias. Portanto, há várias pessoas, aliás, alguns de vocês já leram o Taleb, fala-se exatamente da forma como nós conseguimos dissecar os payoffs com opções, porque realmente quando tu começas a combinar contratos uns com os outros, tu começas a conseguir criar estratégias muito específicas tailoradas às tuas necessidades. Portanto, é uma pergunta muito ampla e que depende muito daquilo que são as necessidades da pessoa que está a usar estes derivados. Há muita gente que procura os derivados para obter convexidade, que é uma característica muito particular das opções, portanto tem payoffs não lineares, por isso é que muitos de nós, às vezes vemos coisas como vimos a semana passada na AMC ou na GameStop, em que tu vês contratos a irem dos 7.000 euros para os 4 milhões, não é? Ou dos 3.000 para os 300.000, exatamente porque as opções têm esta natureza convexa. Claro que não nos podemos nos enganar que do outro lado estavam expectativas que eram completamente diferentes daquilo que na realidade aconteceu. Portanto, temos esta questão da convexidade, mas por outro lado, se tivermos, por exemplo, um contrato in the money, que depois no fim podem querer aprender um bocadinho mais sobre isto, o que vocês estão na prática a ir buscar é alavancagem. Ou, por exemplo, podem usar uma combinação de ações com um synthetic forward criado com opções para gerar rentabilidade, uma yield, como se por exemplo, investissem em obrigações do Estado americano. Tu, com derivados, tu consegues fazer muita coisa. Existem vários recursos online onde vocês podem aprender um bocadinho sobre isto. Se quiserem aprender mais sobre isso em português e explicado do início ao fim e de forma constante no tempo, normalmente 3 vezes por mês, sigam o link abaixo. Muito bem, então passamos para a última pergunta, que é: eu já sei isto, mas também para o pessoal que está no outro lado saber que se tu ofereces algum serviço ou plano para quem tem interesse em seguir as tuas análises de mercado e também com que frequência publicas as tais análises. Pronto. Antes de mais, tenho efetivamente análises sobre macroeconomia, mercado e as minhas expectativas sobre aquilo que pode desenrolar. Okay? Mas eu criei o serviço no jpfinanças.pt exatamente para ajudar as pessoas a aprenderem um bocadinho mais. Portanto, o objetivo não é entregar a papa feita, como se costuma dizer, mas é efetivamente ajudar as pessoas a pensar,
perceber como é que derivados funcionam, perceber como é que macroeconomia e geopolítica podem ser alavancados na tomada de decisão. E, portanto, isto é feito de forma recorrente, 3 vezes por mês, às quartas-feiras, às 9h15. Todas as calls são gravadas e são disponibilizadas. No momento em que vocês se inscrevem, têm imediatamente acesso a mais de 90 calls. 3 horas cada uma, portanto, há muito tempo a dormir, mas também muita coisa para aprender. Portanto, caso tenham interesse, eu deixo um link que vos dá diretamente um desconto aqui na descrição. Portanto, como podem ver aqui, o site tem várias calls gravadas. As calls live são feitas às quartas-feiras às 9h15, 3 vezes por mês, mas se não puderem, todas as gravações são disponibilizadas aqui. Portanto, na prática, qualquer pessoa que se inscreva tem automaticamente acesso a mais de 10 páginas de gravações, em que cada página tem 9 calls e cada call tem quase 3 horas ou 2 horas e meia. Portanto, é exatamente muito conteúdo em português sobre finanças. Portanto, quem quiser, dê uma vista de olhos e dê feedback sobre a plataforma. Obrigado, Gustavo, pelo convite e vemo-nos num próximo vídeo.